Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar de uma questão que está no trabalho de cálculo 3 dos cursos de Engenharia Química, Elétrica e Ciência da Computação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Fala o seguinte, pediu para calcular o volume do sólido contido no primeiro octante, ou seja, esse pedaço aqui, limitado pelo cone, ou seja, o cone está aqui Z igual a R em coordenadas polares, Z igual a R dá esse cone aqui, e pelo cilindro R igual a 3 seno de θ. E pelo plano Z igual a zero. O plano Z igual a zero, na verdade, significa o plano XY. Então, a gente vai querer a região, ou seja, o sólido aqui do primeiro octante, ou seja, essa parte aqui, delimitada, ou seja, desde o chão aqui, né, do plano Z igual a zero, ou seja, o plano XY, até aqui a superfície, né? Ou seja, o Z varia daqui até aqui. De Z variando de 0 até R. Lembrando que em coordenadas polares, a gente tem a situação que o x ele é dado por R cosseno de θ, o y é igual a R seno de θ. Com essa expressão aqui, a gente sempre tem x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado, né? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, ok? Então, temos essas expressões aqui para coordenadas polares, né? A relação que temos em coordenadas polares para coordenadas cartesianas são essa. Então, o que significa o z igual a r? Z igual a r, então, como r ao quadrado é igual a isso aqui, então, na verdade, se a gente trocar para coordenadas cartesianas, a gente teria exatamente a expressão do cone. O que significa r igual a 3 seno de θ? Lembrando que o seno de θ, usando essa expressão aqui, é y sobre r, que na verdade é y sobre o r, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o seno de θ sendo isso, a gente tem o seno de θ sendo isso, temos isso aqui. Então, o que significa r, que na verdade é x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 3 vezes o seno. Como o seno vale isso aqui, então vai ficar y dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, fazendo uma continha aqui, esse vezes esse, a raiz vai desaparecer, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3y. Juntando esse termo com esse aqui, completando ao quadrado, a gente vai ficar com x ao quadrado mais y menos 3 meios ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar esse termo, que vai passar para esse lado de cá negativo, mais o quadrado do segundo, como a gente não tem, a gente vai colocar esse quadrado do segundo aqui do lado de cá para compensar, que é exatamente aqui o centro do cilindro, né? Esse cilindro é um cilindro centrado em 0 e 3 meios, e também tem um raio 3 meios, ok? 3 meios até aqui, 3 meios até aqui, então por isso que aqui vai até o número 3. Então, aqui a gente tem a expressão para esse cilindro. Voltando para a questão, então a gente quer calcular o volume. Então, o volume do sólido é a integral dupla sobre a região de integração, que é essa região D aqui, da f de xy dx dy. Como a gente vai transportar para coordenadas polares, s dx dy aqui, ó, quando a gente faz a mudança de variável, na verdade, cálculo jacobiano da mudança de variável, transportando o xy para r θ, você vai ver que isso aqui vai dar um r dr dθ. Por quê? Quando você faz essa conta aqui, né, pegando as variáveis xy e transformando para as variáveis r θ, você vai ter uma matriz aqui 2 por 2, né, que é a derivada de x em relação a r, depois em relação a θ, preenche aqui, depois a derivada de y em relação a r em relação a θ, preenche aqui, você vai ver que isso aqui vai dar r, que é o jacobiano. Não vamos entrar aqui no mérito dessa questão aqui, porque já é conteúdo passado. A gente só estamos usando as coordenadas polares. Então, isso aqui, a variação aqui do x, a variação do r e do θ. Como a gente está aqui na região do primeiro octante, a gente pode ver que o θ ele vai variar de 0 até 90. Então, o θ vai variar de 0 até 90.
E o R, ele vai variar desde 0 e ele vai aumentando aqui nessa região, né? Vai aumentando até chegar aqui. Então, ele vai variar até o 3 seno de θ. Por exemplo, quando o θ for 90 graus, aqui vai dar exatamente o 3. Ou seja, ele começou pequenininho aqui, né? Vai aumentando até chegando aqui na borda da circunferência do cilindro, até chegar aqui no 3, que é o máximo quando o θ vale 90. Então, essas são as variações do R e do θ. Então, aqui vai ficar uma integral dupla sobre a nova região, chamada de D', agora vai mudar, né? Ou seja, o xy vai se transformar nessas expressões aqui e o dx dy vai se transformar nessas expressões aqui. Então, vai ficar um f de r cosseno θ, r seno θ, dx dy vai virar r dr dθ. Então, fazendo essa conta aqui, vai ficar a integral de 0 a π sobre 2, que é a variação do r, do θ. O R vai variar de 0 até 3 seno de θ. E aqui o f de xy, ou seja, como que é a variação do f aqui da função para fazer o volume. Então, vai variar desde o 0 até chegar aqui no cone. Então, vai chegar a ter o cone é dado pela expressão z igual a r. Então, o f de x, r cosseno de θ e r seno de θ, na verdade, vale, que é o z, né? Que é o f de xy, vai valer r, vezes o r do jacobiano, dr dθ. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a π sobre 2. Aqui vai ficar r ao quadrado, a gente sabe que a primitiva disso aqui é r ao cubo sobre 3, com r variando de 0 até 3 seno de θ dθ. Então, substituindo aqui, colocando 3 seno de θ no lugar do r, vai ficar r ao cubo, 3 ao cubo dá 27, esse 27, na verdade, pode sair para fora da integral, o 3 também pode sair, então 27 sobre 3 dá 9, integral de 0 a π sobre 2, e aqui colocando o seno ao cubo de θ. Substituindo o zero, né? Vai zerar, então vai ficar somente isso aqui, a nossa integral. Lembrando, aqui ficou a integral de seno ao cubo, você pode ver esse seno ao cubo como sendo seno ao quadrado vezes seno. E trocar essa expressão aqui por 1 menos cosseno ao quadrado, utilizando a relação fundamental. Então, aqui vai ficar com 1 menos cosseno ao quadrado, que multiplica seno. Então, essa integral usando essa fórmula aqui fica melhor da gente desenvolver. Então, vai ficar 9, integral de 0 a π sobre 2. E no lugar do seno ao cubo, eu vou trocar por esse vezes esse, vai dar seno de θ. Integral da diferença, a diferença das integrais. Menos 9. Integral de 0 a π sobre 2. E a outra parte, seno vezes cosseno ao quadrado de θ. Aqui, essa integral aqui fica fácil, é menos cosseno. E essa aqui a gente vai fazer uma substituição, chamando, por exemplo, cosseno ao cubo sobre 3. Porque quando a gente deriva cosseno ao cubo sobre 3, o 3 vai cair, vai cortar, vai ficar cosseno ao quadrado. E a derivada de dentro, que é o cosseno, vai ser o seno. Então, vamos pegar esse sinal aqui e vamos colocar ele aqui. Acho que fica até melhor. Deixa menos seno aqui, coloca mais aqui. Aí vai ficar 9. Essa integral aqui vale menos cosseno de θ, variando de 0 a π sobre 2, mais essa integral aqui vai dar 9 vezes quem? Cosseno ao cubo de θ sobre 3, porque a derivada disso aqui, né? Vai ficar, o 3 vai vir cortar, vai ficar cosseno ao quadrado, vezes a derivada de dentro, que é menos seno, variando de 0 a π sobre 2. Então, fazendo essa conta aqui, cosseno de 90 é 0 e cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 9, que multiplica, então, menos 0. Menos na fórmula, com esse menos aqui, vai dar mais. Cosseno de 0 é 1. Mais 9, que multiplica. Substituindo π sobre 2 aqui, cosseno de 90 dá 0. Então, a primeira parte zera. Então, vai ficar 0 menos. Substituindo 0, vai dar cosseno de 0, 1. 1 ao cubo, 1 terço. Então, vai dar 9, né? Que é menos 1 mais 0 dá 1. Mais
9 vezes menos 1/3, na verdade é menos, né? Então, menos 9/3. Então, dá 9 menos 3, 6. Ok? Espero que tenha entendido a questão. Se gostou aí, compartilhe com um colega que possa estar precisando. Ok? Até a próxima.